Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de novo do livro Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela, da saga Tormenta, que é uma série de vídeos que eu faço analisando de forma mais aprofundada cada capítulo desse livro aqui. Também estou fazendo uma série de vídeos do Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, também capítulo por capítulo, porque eu acredito que bons livros merecem mais do que um vídeo só de 10, 20 minutos. A gente precisa realmente compreender melhor por que a gente adora esses livros, por que o público abraçou esses livros. Então é esse que é o meu esforço aqui, de realmente dar essa análise microscópica nesses livros. Também já fiz análises de outros livros, não tão aprofundadas assim, mas também com bastante ênfase, com o Dragões de Éter, do Dracon, A Lenda de Drizzt Pátria, do Salvatore, e estou agora fazendo também do Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Eduardo Spohr. Então, assim, é bastante conteúdo que é para realmente a gente dissecar os livros, realmente entender o que nos faz gostar tanto desses livros. Com esse foco, né, de literatura fantástica, que é a minha praia. Enfim, hoje eu vou falar do capítulo 14 desse livro aqui, que é 55 cadáveres. Vou falar o que acontece nesse capítulo sem muito spoiler, tá? E vou analisar como que o Caldela desenvolveu personagens, cenário e enredo. E no final vou falar assim, a conclusão, né? Qual é a sensação que a gente tem ao final desse capítulo, que é pra gente ver como que ele realmente trabalhou cada um desses elementos, que são os baluartes da escrita criativa. Toda escrita criativa se baseia basicamente, né? Se baseia essencialmente em personagens, cenário e enredo. Então, o conteúdo em si, né? Vamos começar. O que acontece nesse capítulo 55 cadáveres andando é que o grupo está perseguindo o Albino, eles estão ali com os ânimos renovados, como eu falei no vídeo anterior, que eles estão de volta, né, à caça, eles têm uma pista, eles têm um rastro quente a seguir, e no caminho, assim, na estrada, eles encontram uma tropa de Tirondir, né? Tirondir é esse reino em que eles estão. E aí aquela sensação assim, que é curiosa, né? Porque é interessante o que é logo de cara, os contrastes que o Caldela apresenta, porque muito da escrita é você trazer contrastes, sabe? É muito difícil ter tipo um livro inteiro de um monólogo, sabe? Eu lembro de aquele livro do Stephen King, que é Jogo Perigoso, se não me engano, que ficou em português o nome. Tem filme, tá no Netflix o filme. Que o livro, né, e o filme é basicamente a mulher presa, sozinha, sabe? Só que ela vai tendo alucinações. Então ela dialoga com ela mesma, ela dialoga com a alucinação do marido dela, saca? Então, quer dizer, é um monólogo, essencialmente, é algo introspectivo, essencialmente, mas ela precisa ter reflexos dela para ela dialogar. Então, muito da escrita é você apresentar contrastes para elaborar personagens. Nesse capítulo, logo de cara, a gente tem contraste entre uma tropa e um grupo de aventureiros. E o Caldela disse sobre isso, né? Qual é a diferença entre um exército... Tipo, por que existe? Se existe um exército, se existem tropas, se existem soldados que lutam juntos, se existem batalhões, por que existem grupos de herói? E o Caldela narra as diferenças. O exército foca mais em trabalho em equipe, em cooperação, né? Naquela coisa de crescer na carreira militar aos poucos, né? Passo a passo, enquanto aventureiros são mais versáteis, eles têm habilidades mais especificadas, são mais móveis, né? Eles conseguem viajar com mais facilidade, eles conseguem se infiltrar, né, em algum lugar com mais facilidade, e eles são basicamente assim, guerreiros fugiu agora o nome em português, né? Mas guerreiros da fortuna, né? Eles apostam na sorte deles, sabe? Eles exploram uma masmorra, ficam ricos, sabe? Ou então morrem na masmorra. Então, é muito mais arriscado, muito mais um gambling, né? Uma aposta do que eles estão fazendo. Então, logo traz esse contraste entre o exército e um grupo de heróis, que é interessante de ver no livro de fantasia, sabe? Eu não me lembro de outro livro de fantasia que dá essa ênfase nesse contraste, né? E tem, vou falar agora dos personagens, também um contraste entre o Gregor, que está sendo agora o foco nesse momento. O Gregor, nesse momento, ganhou um destaque na história. Enfim, então, sobre personagens, é que o Gregor, ele encontra um antigo amigo dele, que é muito parecido com ele. Então, também é um amigo dele que é da mesma cidade que ele,
tá? Também tem origem nobre como ele e também é um paladino de Tiates como ele. Então, novamente, assim, um contraste. Esse que é o ponto que eu acho mais interessante, assim, a maior lição que eu aprendi nesse capítulo, vou falar aqui logo de cara, é que, basicamente, existem várias formas de criar contraste entre personagens. A maneira mais clássica é entre rivais, entre inimigos, sabe? Muitas vezes o vilão da história, ele é o reflexo do que o herói poderia vir a se tornar, sabe? Que ele poderia vir a ser. Então, esse assim, é o exemplo mais clássico, né? O filme da Marvel usa isso à exaustão. Acho que a grande maioria dos filmes da Marvel usa essa artimanha, sabe? De o vilão, ele é uma versão do mal do herói. Outra forma também é romance, né? A amizade, são várias formas de trabalhar, né? No caso, esse personagem aqui, que é esse amigo do Gregor, ele é um amigo do Gregor antigo, ele parece muito com o Gregor, e ele é alguém que o Gregor poderia ter sido, é alguém que ele poderia ser, sabe? Se o Gregor tivesse decidido seguir carreira militar, em vez de ser aventureiro, o Gregor possivelmente estaria no lugar desse cara, ou estaria também ao lado dele, lutando com ele, ou estaria contra a tropa também, enfim, eles estariam de alguma forma ligados, eles são muito parecidos. Então esse é um contraste bem interessante, né? Um personagem que representa alguém que o herói poderia ser, né? Mas como uma forma de amigo. Ele tem o mesmo propósito que um vilão faria, né? Aquilo que você poderia ser, só que não da maneira vilanesca, né? Da maneira amistosa, mas também não é aquele personagem que vai se tornar também membro do time, vai acompanhar o time, que aí seria redundante ter esse tipo de relação no livro inteiro. Mas nesse momento tem um capítulo, né, mostrando isso. É interessante, até porque esse personagem tem um propósito na narrativa, sabe, muito diferente também, que também tem a ver com Gregor, mas ele também cumpre esse outro propósito, que eu vou falar mais pra frente. Enfim, sobre o cenário, a gente conhece mais sobre Tirondir, né, um pouquinho assim dos arredores do Tirondir, e a gente conhece finalmente a ameaça da Aliança Negra ao sul. A Aliança Negra é basicamente um exército de goblinoides e outros tipos de monstros, como orques e ogros, que está no continente sul. Então eles estão assim, eles são uma ameaça muito distante e até meio esquecida, sabe? Que as pessoas não levam muito a sério. Esse que é o ponto. Mas eles encontram um batalhão de goblinoides. Então é aquela ameaça distante que agora ela é real e agora ela tá ali, sabe? E aí tem esse desespero, porque são muitos goblinoides e o exército é menor. Essa tropa com que eles estão é uma tropa, é um batalhão só, sabe? Que é muito inexperiente. Então os caras estão morrendo de medo, eles não estão preparados e eles veem que essa tropa inimiga é muito mais numerosa. E é esse que é o ponto, sabe? Como lidar com isso? Porque o exército, assim, tá realmente sob ameaça. E eles tentam fugir, não conseguem. Os goblinoides roubam a carga deles, a carroça com os suprimentos deles. Quem tenta fazer ir de escolta e de batedor acaba sendo morto pelos goblinoides. Os goblinoides realmente pegaram eles numa emboscada, sabe? A situação ali tá realmente problemática, sabe? Então é isso que essa apresentação desses personagens, né, nem personagens, né, desse elemento narrativo, nesse exército goblinoide, mostra, sabe, o elemento de Arton, que inclusive o Caldela, depois de muitos anos, veio a se aprofundar no livro A Flecha de Fogo. Então, para quem está lendo o Caldela hoje, né, esse aqui é basicamente assim, uma pequena palhinha do que realmente tem ao sul, né? Enquanto A Flecha de Fogo é um livro totalmente dedicado a esse continente sul, né? Aqui a gente tem já uma amostra pequena do que eles são, que os humanos não sabem que eles são. Então, sobre o enredo, basicamente o grupo precisa lidar com mais um obstáculo, sabe? Eles não precisavam estar ali enfrentando aqueles goblinoides, eles poderiam lidar com aquela situação. Eles poderiam lidar com aquela situação de 1000 formas, mas eles estão num dilema, porque basicamente eles vão conseguir sobreviver, sabe? Aquele é um desafio que eles conseguem lidar, mas eles não estão sozinhos, tá? E eles precisam pensar nesse exército, nessa garotada, nesses soldados verdes e maturos, né, que estão ali. E aí, o X de questão é esse: eles sobrevivem, o exército não. Se eles forem pro combate, frente a frente, a grande chance é que essa tropa seja massacrada,
né, a garotada morra e eles sobrevivam, sabe? Essa é a grande possibilidade. Então, assim, é um dilema e é um obstáculo. Que aí, pela índole do elenco, eles não querem também largar essa tropa, esse exército pra morrer, sabe? E aí? Vai fazer o que então? Né? O que eles vão fazer, afinal de contas? Esse que é o dilema que eles enfrentam e eles começam a pensar em soluções, pensar em alternativas para conseguir tanto derrotar esses goblinoides, como também para garantir que ao menos o máximo de soldados sobreviva. Então é um obstáculo assim, que é bem interessante, né? Que é um modo, eu acho interessante porque eu vejo muitas vezes como que escritores, né? Eles narram como se estivessem movendo peças no tabuleiro, sabe? E é esse momento que você está jogando aquele xadrez e o rei tem em perigo, sabe? Tem ali um risco. Não necessariamente o rei tem em perigo porque o grupo tem chance de viver. Mas é aquela situação de que uma peça importante pode ser derrotada nesse tabuleiro aqui, sabe? Aquela peça que você não pode perder, sabe? Aquela peça muito importante que não pode ser derrubada pelo inimigo. Então esse é o clima, sabe? Que acaba sendo imposto ao final desse capítulo. É bem interessante como que o Cadela trabalha isso tudo. Eu achei bem assim. Acho que é um dos trechos que eu mais gosto. Acho que esse é o trecho que eu mais gosto, ao lado do trecho da Torre da Andaluzia, que eu vou falar futuramente. Enfim. E a conclusão disso tudo é que a chapa esquentou, sabe? O grupo estava numa situação assim meio tranquila, sabe? Sem grandes ameaças. Isso é importante, tá? Ter esse balanceamento, esse ritmo, né? De dar um capítulo com mais ação, mais perigo, né? Uns mais tranquilos, para poder desenvolver personagens, para poder desenvolver a história, né? Para poder também desenvolver cenário também, sabe? Então, eu sinto assim que até agora, no capítulo que, assim, que eu me lembre, agora que eu tô relendo, os momentos assim, de tensão, de ação mesmo que a gente teve até agora, né? Foram basicamente o capítulo logo no começo daquela floresta, com a primeira morte do livro. Tem também a cena do navio pirata, que não tem muita ação, mas também é cena de tensão bem, bem sinistra, né? E teve também a invasão daquele castelo, aquele palácio, né? Em Allen, em que o grupo se infiltra para pegar pistas do Albino. E agora tem essa batalha campal. Então você percebe como que o Caldela ele apresentou vários momentos de ação e cada um deles teve uma pegada diferente, sabe? A primeira batalha foi uma luta contra um monstro na floresta, sabe? Depois foi uma emboscada no navio pirata. Depois eles se infiltraram num castelo de um rei, sabe? E agora eles estão numa batalha campal contra um exército. É interessante pensar nisso, né? Apresentar cenas de ação que sejam diferentes, cenas de tensão que sejam únicas, sabe? E cada uma delas trabalhou de forma diferente o elenco e o cenário, né? Caso você não lembre, volta nos vídeos que eu já fiz aqui sobre cada uma dessas cenas. Cada cena de tensão, de batalha foi interessante, foi emocionante, por motivos diferentes, e cada uma delas trabalhou de forma única, de forma singular, cenário e enredo e personagens. Todas elas, sabe? Então é isso que eu acho tão interessante, sabe? Isso que faz a leitura ser tão instigante, né? Não fica repetitivo, não fica cansativo, sabe? Isso que é bacana de ver, graças a essa diversidade. Mas aqui embaixo, uma cena de luta que você adora. Uma cena de luta que você leu e adorou. Eu gosto muito da batalha final da trilogia Tormenta, do Caldela. É uma batalha muito épica. Mas eu também gosto muito da cena de luta entre o Drizzt e fugiu agora, o Zeknafen, que é o mestre de armas deles, sabe? E eu gosto muito da primeira luta deles, que é assim, a luta mais ofensiva de todas. Mas que é o Drizzt treinando, não tem ameaça, não tem risco dele morrer ali, sabe? Mas aquilo ele já mostra quem Drizzt é, já mostra como ele pensa, sabe? Já mostra a relação entre ele e o mestre dele. Então, uma cena de treino e fala muito sobre o personagem, sobre o cenário, sobre assim, não só um personagem, mas sobre dois personagens ao mesmo tempo, sabe? E a relação deles e o propósito que eles cumprem na narrativa, sabe? Enfim, então essa é uma luta assim, que eu acho que é muito interessante também. Então eu gosto muito, enfim, né? Se eu fosse falar aqui, cada sensação que eu gosto, eu vou falar aqui de um monte, né? E o vídeo vai ficar maior do que ele já está. Então comenta aqui embaixo uma cena de luta que você adora. E se gostou do conteúdo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, compartilha também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 dias de escrita, aí vídeo de mercado editorial e escrita criativa
quase todo dia. Então até o próximo vídeo e a gente se esbarra pelo multiverso.